Finalmente eu tô trazendo aqui já pra vocês o vídeo sobre criativos. É um vídeo mais avançadinho, não é só pra quem tá começando, tá? Esse vídeo tem muito conteúdo bom, porque pra quem não sabe, eu gosto muito dessa parte criativa, principalmente na parte de copy, persuasão, venda direta, mexer com a cabecinha do lead, com o psicológico ali do lead. Comecei no digital, subindo caixa, fazendo criativo, prestando serviço, fazendo criativo para outras pessoas. É notório o tanto de oferta que eu vejo por aí. Gente até tendo resultado, mas um resultado porco. Coisa que o cara conseguiria escalar muito mais, sendo que o criativo é o que tá pegando ele. Claro, é quase o funil todo, mas o criativo é a primeira etapa para você começar a arrumar isso daí. Muita gente é acostumada a clonar criativo, só trocar uma coisinha ou outra no criativo, clonar funil, clonar oferta. Porra, mano, isso daí não é marketing, velho. Bom, de começo, rapaziada, eu já separei aqui para vocês. Qual é a função de um criativo? A gente tem que chamar a atenção de um público qualificado. Nisso já pega muita gente. Vocês já viram aqueles vídeos que viraliza muito no orgânico de, vamos supor, um supermercado fazendo esse vídeo, tá? Pensa numa pessoinha assim, num vídeo que parece o meme de uma pessoinha andando e ela escorrega, e cai na água. E aí, bem quando ela cai, corta pra mulher do supermercado se levantando assim e já começando a propaganda do supermercado. Esse vídeo até pode ter dado view, mas você concorda que, por exemplo, eu vi esse vídeo e era um supermercado de pet. Era um pet shop. Eu não tenho cachorro. Bom, eu tenho, mas vamos supor que eu não tenho. Eu não tenho cachorro, mas eu vi aquele vídeo. Ela chamou minha atenção naquele vídeo nos primeiros segundos. Só que ela não. Porque ela até teve visualização, mas ela não chamou a atenção do público qualificado. E isso, no tráfego pago, mata demais o seu criativo, a sua campanha de maneira geral. Porque o pixel, seja do Facebook, seja do Google, do TikTok, Kawaii, qualquer coisa, ele analisa quem você está querendo procurar para o seu criativo, para chamar atenção. E ele começa a entregar para quem você tá se comunicando. E se a gente fazer um anúncio que não retém um público qualificado, que não conversa diretamente ali nos primeiros segundos com o público que eu quero, já vai dar ruim todo o seu criativo, vai por água abaixo tudo. Então aqui, os primeiros segundinhos é o mais importante. Eu já vou falar sobre isso já, que é o hook, que a gente vai entrar nesse detalhe. Mas isso daqui é uma coisa tão boba que muita gente passa despercebido, não dá a devida atenção para isso e mata muita campanha por aí. Também precisamos elevar o nível de consciência do lead sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se o lead já tá procurando saber sobre o assunto da sua oferta. Então, por exemplo, se o vídeo apareceu para aquele lead, você concorda comigo que ele já estava procurando aquilo. Em algum momento, o vídeo vai aparecer para ele porque ele já estava interessado naquilo. E mostrar repertório e se aproximar da dor dele. E fazer ele se ver naquele criativo. Tipo, meu Deus, eu preciso disso. Caramba, eu tô exatamente assim. E você precisa fazer com que o lead clique no botão de saiba mais, de compre agora com tesão. Ele não tem que clicar com curiosidade, ele tem que já clicar com tesão. Tipo, meu Deus, eu preciso ver que porra que tá acontecendo aqui. Eu preciso ver que produtinho é esse milagroso. Que método é esse, entende? Que promoção é essa? E, obviamente, rapaziada, mecanismo único, que é uma das coisas mais importantes, se não há coisa mais importante que vai fazer o seu criativo se diferenciar, vai fazer a sua oferta se diferenciar e vai fazer você escalar. Que é nisso daqui que a sua oferta muda da água pro vinho. A importância de um mecanismo único é dar a sensação de novidade e exclusividade. É dar a solução definitiva diferente das outras. Quantas ofertas que já não existiram aí, dá um exemplo para vocês do nicho de emagrecimento, né? Que é um jeito muito fácil de eu explicar para vocês. Já teve oferta que falou sobre o método da casca de banana. Aí a galera escalou pra caramba, uns anos atrás isso aí. E aí chegou outro nego e fez o método da casca de laranja. Escalou. Sabe, é algo novo. O lead tá ali querendo emagrecer, quais são as opções dele? Academia, dieta, Monjaro, medicamento, bariátrica. E aparece no feed dele, que ele já tava pesquisando, sei lá, ele já tava pesquisando fazer uma bariátrica. E aparece no feed dele um vídeo assim: como esse método da casca de banana me fez perder 10 quilos em 15 dias sem nem precisar fazer bariátrica. Pronto, você já conversou com o lead ali. Já é um método completamente diferente, a sensação de novidade e exclusividade. Mecanismo único nem sempre é só um método, né? Que a gente usa muito
muito em infoproduto, mas pode ser também, mas ele é algo que diferencia você dos seus concorrentes. Então, se a gente estiver pensando em drop, por exemplo, vamos supor que você está comprando o celular. Cara, eu quero comprar um iPhone. Um mecanismo único que já é muito usado, tipo, existe, mas a galera compra muito por causa disso, é que, concorda comigo, o cara quer pagar barato no iPhone. Ele não quer o iPhone novo, que é muito caro. Na verdade, ele tá pensando em comprar um iPhone novo, só que ele sabe que é caro. Por isso que ele tá até ali dando uma enrolando, né? E como ele já pesquisou, já tá no feed dele ali, iPhone. E aí chega você e fala, ó, aqui a gente é especializado em iPhone de vitrine. A gente pega todos os... Como fala? Ó, melhor ainda, iPhone de vitrine. Só que nós somos uma loja, a gente é um e-commerce, então a gente não tem loja física, não tem vitrine. Só que a gente tem que tirar alguns iPhones da caixa para fazer vídeo e mostrar aqui para vocês, como esse aqui que eu tô fazendo. Então o cara simplesmente só abriu a caixa, pegou o iPhone, ligou, mostrou, ó, iPhone, galera, e colocou na caixa. Perdeu o valor de mercado? Perdeu. Só que ele usou um mecanismo único. O cara pode até tá mentindo ali pra você. Ele tem loja física sim. Só que ele quer vender no e-commerce dele, no online. Discorda comigo que o cara vai pensar, porra, eu vou estar pagando mais barato pra um iPhone de vitrine de uma loja que só é e-commerce. Então, o iPhone de vitrine é muito menos usado. Muitas pessoas realmente vão lá pra testar e vão estar pagando mais barato. Porra, é óbvio, entendeu? Isso é um tipo de mecanismo único que você pode usar na sua oferta. Não é só você chegar e falar, tô vendendo iPhone. Pronto, novo e usado, acabou. Você dá pra usar um ganchinho a mais, alguma coisinha a mais que vai fazer a sua oferta se diferenciar das demais. Então isso aqui é um dos, mano, segredo demais, assim, ouro demais. Se você não inventou alguma coisa pra colocar na sua oferta, você já tá deixando dinheiro na mesa pra caralho. Isso se você conseguiu validar a sua oferta, seu mecanismo único, né? Conseguiu escalar ela. Agora vamos entender um pouquinho da estrutura de um criativo, né? A gente começa com o formato, que é basicamente a embalagem do seu criativo. Então você vê muitos vídeos aí, tanto de tráfego pago, tanto de um anúncio, quanto de um vídeo orgânico, que é um avatarzinho, então é uma autoridade similar ou um sonho. Eu digo aqui como um sonho que talvez seja onde a pessoa quer chegar. Então, avatar seria a pessoa que está falando naquele vídeo. O avatar pode se comunicar, pode estar em todos esses outros, né? Aqui, sei lá, em todos esses outros. Mas é a pessoinha que vai estar lá falando. Então, vamos supor, a gente quer falar sobre emagrecimento. Tem dois avatares diferentes que eu posso usar. Eu posso usar o avatar da gordona, a gordona falando com a gordona, ou posso usar, né, que é a similaridade, ou posso usar da magrinha. A magrinha se comunicando com a gordona. A pessoa vai estar vendo o sonho dela ali. Ou até mesmo uma autoridade, que seria um médico especializado falando com o lead, entende? E aí, nisso, a gente tem os modelos de podcast, notícia, cinematográfico, receitas, geralmente usado no nicho de saúde. E essa parte aqui de receitas pode até ser usado apenas no gancho, tá? Por exemplo, naquele exemplo que eu dei do método da casca de banana. Vamos supor que eu use nesse criativo um depoimento. Então eu pego uma mulher que é magra, mas ela já foi ex-gorda falando. Só que nos 3 primeiros segundos do vídeo, eu coloco uma pessoa enfiando casca de laranja no liquidificador e falando, foi isso daqui que me fez perder tantos quilos em tantos dias. E aí depois já corta pra pessoa falando, pra cópia em si, pro depoimento dela. Ou até usar tela dividida, tá? Tela dividida ainda funciona muito. Aqui nessa parte, ó, satisfatória ou tela dividida. Depoimento, videozinho de vetor, ou um vídeo GC, que é quase a mesma coisa que depoimento, mas dá pra você abranger muito mais do que só um depoimento. Um IGC é um dos melhores formatos de criativo, porque ele pode ser usado como um unboxing, um review, falando sobre a experiência que teve com aquele produto ou os ganhos que ela teve, dando uma recomendação ou mostrando o funcionamento da prática daquele produto, sabe? Mostrando ela fazendo aquilo, ela usando o produto, enfim, são inúmeras possibilidades que você pode testar. Então vocês já começam a ver, só nessa partezinha aqui, que é um leque muito grande de possibilidades para você validar um criativo. Na sua oferta, só nessa ofertinha aqui de casca de banana, que a gente usou aí, a gente consegue usar 3 avatares diferentes para falar. A gente consegue usar um podcast de uma ex-gorda falando no podcast, de um médico falando nesse podcast, de notícia. Aí a gente pode usar uma autoridade falando, começou a se popularizar o método da casca de banana que vem fazendo pessoas perder peso de maneira surreal. Cinematográfico, mostra, tipo, sei lá, mano, um jeito mais blackzão possível. Pensa numa mulher assim, falando, começando o vídeo, close na barriga dela, na cara dela, aqueles tipo de fantástico. Olha, tô até empolgado, aquele tipo de
Fantástico, que é só uma sombrinha falando, e até a voz dela é meio borrada, tipo, era muito difícil pra mim há uns anos atrás. Eu não conseguia nem levantar da cama direito, não conseguia fazer as coisas. Porra. E aí vai falando, vai falando. Cinematográfico, receita, aquele jeito que eu já falei pra vocês. Satisfatório, pode dividir depoimento. Então, são inúmeras coisas que você consegue validar numa oferta. Não vai ser só um que vai dar certo na sua oferta. Você tem muita coisa pra testar. Por isso que criativo é muito delicado de você brincar com ele. Você precisa se esforçar muito, não é fazer 1, 2, 3 criativos, jogar pra teste e achar que você já é o novo escala fofo, o novo escala forte, né? Agora, entrando mais adentro da estrutura do criativo também. Vamos falar sobre o hook, é o gancho. Ele é um dos primeiros segundos do seu criativo e deve ser o mais impactante possível para a pessoa parar de rolar o feed, que ela tá naquele modo fantasma lá, só rolando. Por que ela vai parar no seu vídeo? Você já tem que falar com ela. É daquele mesmo jeito que eu falei para vocês lá no começo. Você não pode chamar a atenção de maneira geral. Você tem que chamar a atenção de um público qualificado. E isso envolve a edição mais a copy. Então envolve o modelo que você vai usar aqui, a copy que você vai usar na pessoa falando, ou até mesmo a headline que você vai usar. Para quem não sabe, headline é o que você usa, aqueles textinhos flutuantes no vídeo, sabe? Que é só uma frasezinha. É a junção de tudo junto. Tem como você testar um hook usando a mesma copy de hook, a mesma frase, só que aí você muda a edição. Você pode usar a mesma frase num cinematográfico, só que aí você muda o hook usando a mesma copy, mas usando num GC. Cara, é infinitas possibilidades, mano. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de possibilidades para você trabalhar nisso. E o hook é 80-20 do seu criativo. O hook é literalmente o que define a fatia de público que o seu criativo vai atingir. Dependendo da maneira com que você conversa, o Facebook vai entender aquilo, o Instagram, o TikTok vai entender aquilo e vai entregar para a fatia certa que você quer. Pro público qualificado, pro público que tem métricas mais baratas. Então, cara, se você tem um gancho decente, mano, já é 80% do seu criativo. Você vai conseguir reter a galerinha de ouro que você quer para comprar seus produtos. Depois a gente tem o body, o corpo do criativo, que é onde você vai montar a sua copy, falar sobre o seu mecanismo único, elevar o nível de consciência do lead no mecanismo único da casca de banana. Você já falou dela no hook, só que você vai aprofundar nela, elevar o nível de consciência sobre a casquinha da banana. Você pode falar dos colaterais que vai ter, que obviamente não vai ser nenhum. Você pode falar dos pontos positivos, você pode falar do que a pessoa vai precisar para fazer aquilo e apertar na dor do lead, né? Então você vai falar se aproximando do lead, que nem eu falei, naquele momento de depoimento, da pessoa falando das dores que ela tinha quando ela era gorda, que ela tentava outros métodos, fazer academia, fazer dieta, ela não conseguia, e o que resolveu foi o seu mecanismo único, que ela não precisou fazer dieta, ela não precisou ir pra academia. Aperta na dor do lead e faz o lead se aproximar de você. E aqui você tem múltiplos caminhos a seguir na copy. Tudo depende da sua oferta, do seu mecanismo único, do que você vai entregar depois do cliente clicar no botão. Então, se você for para uma VSL, por exemplo, você concorda que ele vai para um vídeo depois. Então, um dos CTAs que eu mais usava é não mostrar uma venda direta ali, mas eu falava para a pessoa assistir o vídeo. Aqui, ó, clica no link e assista ao vídeo antes que ele saia do ar. Eu não falava para comprar alguma coisa. Isso eu falo de CTA. E na VSL, por exemplo, você toca na dor do lead, padrãozinho, gera curiosidade, dá uma palhinha da solução, que é o mecanismo único, mas você não entrega tudo, porque a gente quer que o lead veja a VSL. Então você fala ali, deixa o cara quentão pra falar, é isso aí, fião, agora clica aí no link e vai pra VSL. Um produto de alta demanda, isso aqui é muito importante a gente ter essas diferenciações. Você tem que usar o mecanismo único pra fazer com que o lead compre de você e não com o concorrente, que é aquele exemplo do iPhone que eu falei pra vocês. O cara já tá querendo comprar. Não é uma oferta de descoberta, né? Que ele não fazia ideia de que produto era esse, e ele não fazia ideia de que precisava daquilo. Então, diferente aqui, ó, já tem demanda, ele já quer comprar. Você tem que entregar alguma coisa para fazer ele comprar com você e não com seu concorrente. Às vezes, nessa parte, você até pode falar mal do seu concorrente para você se sobressair, entendeu? Se você vê que o seu concorrente tá muito escalado. E para um produto de descoberta, seja info, drop, enfim, tem que tocar na dor, gerar curiosidade e utilizar muito bem o mecanismo único. Então aqui, rapaziada, na copy, no corpo do produto, você vai despertar curiosidade. É aqui que você vai gerar o interesse, vai estimular o desejo, aprofundar na dor, mostrar a sensação de novidade e principalmente, isso aqui é muito importante, sensação de estar ganhando algo, saindo por cima, ganhando vantagem. Cara, isso funciona muito no drop, pode funcionar muito no info também. E isso depende muito até do ticket do seu produto. Se você está entregando muito por um valor muito baixo, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você vai ter muita venda pendente por causa de ticket, mas se você
entregar algum mecanismo único pra ele, que ele vai ter aquela sensação de que tá saindo por cima, ganhando vantagem, cara, é uma das coisinhas de muitas que faz você se sobressair ali sobre seus concorrentes e de fato escalar um criativo, escalar uma oferta. E por fim, a gente tem aqui o Call to Action, o chamado final, que tem a função de fazer a pessoa tomar ação pra clicar no botão. Cara, isso aqui é tão importante quanto o resto do seu criativo. Muita gente joga o setup a bosta, porque coloca qualquer coisa, clica no link, saiba mais. Mas obviamente ele tem que ter coerência com o seu hook, com o seu corpo, porque o seu lead tá ali, ó. Ele viu o seu vídeo todo, você tem que fazer ele clicar agora. E não vai ser só é isso, clica em saiba mais, que vai fazer ele, tá ligado? Você joga o criativo no lixo se você montar um hook, um body bonitinho e jogar um CTA seco. Então você tem que usar as mesmas coisas que usou no hook e no body. Você vai usar o mecanismo, você vai usar a dor, você vai usar a curiosidade pra literalmente puxar, sugar o lead pro botão. Então você pode usar um mecanismo único. Vamos supor que o bagulho da banana a gente vai jogar pra uma VSL. Então clica no link pra você descobrir como fazer esse bendito método da casca de banana. Alguma coisa nesse jeito. Dor, aí fala, então se você ainda tá sofrendo com inchaços na perna, com isso, se eu fosse você, eu já clicava nesse saiba mais, não sei o que. Ou curiosidade, se você quer saber mais como conseguir esses iPhones de vitrine que nem foram tocados direito, clique no link e fale com a gente. E bom, rapaziada, já expliquei só um pouquinho pra vocês como que funciona a estrutura de um criativo, que você percebeu que são pecinhas que a gente vai montando até sair um criativo de fato. E agora a gente entra nos princípios. E a primeira parte para você começar a querer montar o seu criativo, querer subir ali na sua oferta, é você minerar. E eu não digo você minerar falando de minerar a oferta, e sim minerar o seu público. Minerar o seu público. Então a melhor forma de tocar no seu público é estudando. Então, você vai à biblioteca de anúncios, você vai ver os seus concorrentes, você vai ver o que eles estão fazendo para chamar a atenção, você vai ver que mecanismo único que essa galera tá usando, você vai abrir o TikTok, você vai ver que tipo de modelo de vídeo que tá funcionando, lembra? Que tipo de modelo que tá funcionando atualmente, qual é o assunto do momento que tá funcionando no TikTok, na biblioteca de anúncios, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Kawaii, sempre vendo os vídeos, os influencers, o que os influencers estão fazendo, o que eles estão até colocando nos stories. Cara, você vai ser um psicopata ali, aprofundar e estudar pra caramba, e você vai sempre prestar atenção nos vídeos com muitas views e comentários, que às vezes são assuntos que geram muita repercussão, ou vídeo com muita view, você vai ver o que de fato tá dando view, no orgânico. Cara, quantas vezes eu já não escalei uma oferta só pegando vídeo do TikTok e modelando pra mim, mano, pra minha oferta. Então, se o vídeo já deu bom no orgânico, imagina jogando tráfego nele. Óbvio que é só na teoria, né? Que na teoria só vai faltar um CPAzinho, né? Mas os detalhes importam. O hook, cara, se você começar a prestar atenção, o hook desses vídeos orgânicos são muito fortes, velho. Não é à toa que as pessoas pegam 1 milhão de views, 2 milhões de views em vídeo orgânico. A fala, elementos visuais, edição, entonação. Às vezes até quando a pessoa fala gritando, fala apressada ou fala calma. E o jeito como o vídeo conversa com o lead. A copy já é existente. Então, na teoria que só falta o CPA, você pode transcrever esse vídeo. Então, você pega um programinha para transcrever o vídeo que você baixou. Você pega o vídeo no TikTok, você baixa ele, transcreve. E aí você já vai ter todos os elementos. Você já vai ter a copy do vídeo que você pegou. Seja do seu concorrente, seja do TikTok, seja do Instagram, seja da onde for. Ou até um vídeo longo no YouTube, um Shorts. E aí você vai conseguir extrair o que ele tá usando de hook, qual que é o mecanismo dele, você vai conseguir se aprofundar ali e ler, começar a extrair aquilo. O CTA que ele tá usando, muitas vezes o CTA nem tem CTA, o CTA é pra seguir ele, compartilhar o vídeo. Mas usar isso daqui junto com uma IA te ajuda muito. Você criar um promptzinho e sempre seja o máximo detalhista possível com as IAs. Então, pegando tudo que você já aprendeu aqui nesse vídeo, tu vai chegar na IA e falar, ó, estou subindo uma oferta, não sei o que, do nicho tal. Eu quero que você me ajude na parte de criativo e mineração de criativo. Eu quero extrair quais são as dores do meu público. Eu quero saber quais são os desejos dele, quais que são as dificuldades dele, quais que são os assuntos que mais estão pegando no momento desse meu público, desse meu nicho. Então, com isso você extrai os elementos, mas também precisa descobrir as dores reais. E, galera, comentários, você consegue extrair muita coisa, tá? Comentário de TikTok, comentário de Instagram, comentário principalmente de YouTube, vídeo longo no YouTube, tá? Vídeo longo no YouTube. Você consegue pegar e fazer isso daqui, ó. Tira uma print aí, ó. Esse promptzinho pra vocês. A partir de agora são profissionais especializados em identificar dores através dos comentários das pessoas. Vou te enviar vários comentários de pessoas reais, nicho, ou só subnicho. E a sua tarefa é encontrar as principais dores que os líderes estão sofrendo com esse tipo de problema. É importante notar que a maioria dessas dores podem estar escondidas nos comentários, podem aparecer de forma inconsciente. Você pode usar para pegar dores, as curiosidades que eles têm, os problemas que
que eles têm em tentar resolver essas dores, mas não conseguem. Então você precisa extrair o máximo de informação possível para você começar a montar o seu criativo. Lembra que eu mostrei para vocês que você precisa despertar a curiosidade, gerar o interesse, dar sensação de novidade, aprofundar a dor nele, estimular o desejo, sensação de estar ganhando algo? Você vai começar a pegar todas essas profissões que você precisa, minerando. Tendo isso, você já vai conseguir extrair as dores, quebrar objeções, gatilhos, exemplos de trends, assuntos virais que estão funcionando atualmente e até mesmo usar o seu concorrente escalado ao seu favor. Isso aqui é muito forte. Pensa assim, eu tô fazendo o truque da casca de banana e o meu concorrente que tá escalando, ele tá falando sobre Monjaro de pobre, ou até mais Monjaro. E se eu chegar e começar no meu hook, já falar desse Monjaro, mostrar tipo uma notícia, começar com uma notícia do Monjaro: milhões de pessoas perderam suas vidas, tiveram sequelas, ou é muito caro e ainda tem muitos colaterais, começar a falar mal do meu concorrente e depois apresentar o meu mecanismo único, a minha solução, entende? Cara, o seu concorrente pode te dar dinheiro e você não precisa clonar ele, mano. Faça isso no começo para não atirar no escuro. Voltamos aqui a chamar a atenção do lead, que é o que a gente já viu no hook, fazer a pessoa parar de rolar a tela, tocando diretamente nela, falando com ela, não parecer um anúncio. Se o seu vídeo for o mais similar possível com um vídeo orgânico, maior vai ser a porcentagem de visualização até o final. Mas existe controvérsias dependendo do tipo de oferta que é a sua. Lembra que eu falei da diferença de uma oferta de descoberta para uma oferta de demanda? Se você apresentar um anúncio, tipo, o cara quer comprar iPhone, você já começa um vídeo bem propaganda mesmo, querendo vender os iPhones de vitrine, pode dar bom. Só que você também usar um depoimento de uma mulher que estava procurando iPhone barato e achou essa loja e mostrar o porquê que é barato, porque e-commerce, eles não usam muitos produtos de vitrine, enfim. Assim, pode dar certo, mas o que mais deu certo pra mim foi usar um vídeo bem orgânicozinho, não parecer um anúncio. Então é muitas das vezes que a gente vê aqui, ó, que é um vídeo de UGC, que funciona muito. Mostrar um vídeo de podcastzinho, enfim. Despertar curiosidade. Isso se destaca para as ofertas de descoberta, algo novo. Ou seja, o lead não conhece o seu produto e ainda não sabe que precisa dele. Ou até mesmo para um produto que já existe demanda e usar um mecanismo único para se destacar, que nem o exemplo que eu já dei para vocês. Então, de descoberta. Como as japonesas conseguem ter a pele lisinha e esticada mesmo com mais de 50 anos? Ou como conseguir pagar menos da metade do preço nesse produto? Começar com despertar a curiosidade da pessoa ali. Você pode tanto usar isso no hook, que é onde mais tem eficácia, como já aprofundar isso no body. Estimular o desejo, que o desejo é gerado com o benefício, como nos exemplos acima. Então você estimula o desejo, mostrando que a pessoa vai conseguir emagrecer só com uma casca de laranja, sem ir pra academia. Você estimula o desejo que a pessoa vai ter um iPhone praticamente novo, zero, pagando o preço de um usado, porque é de vitrine. Aqui a gente entra na psicologia dos criativos, que é aqui que fica interessante e aprofunda muito na hora da gente pesquisar e minerar sobre o nosso público. E falando sobre personas. O que é uma persona? Personas são basicamente o seu público-alvo, só que de uma forma extremamente mais detalhada. Quem é de fato a pessoa que vai comprar o produto de você? E eu quero até o CPF dela. Quem é essa pessoa? Então aqui você descobre pensando quais são os benefícios desse produto, quem deseja esse produto e quem tem essa dor. Pode usar isso muito bem com o seu queridinho ChatGPT para fazer essas pesquisas, criar um prompt massa. Porque não conhece, tem um vídeo no YouTube muito foda de um gringo que ensina a criar prompt. Dá uma olhada nesse vídeo. Então, por exemplo, Persona 1, produto Monjaro. É uma Márcia, 40 anos, mãe de 2 filhos, classe média, com emprego CLT, acima do peso, quer emagrecer, mas já tentou academia, pilates, não conseguiu dar continuidade, pois tem dor no joelho. Além de não conseguir fazer dieta, é acima do peso desde a adolescência e nunca conseguiu postar uma foto de biquíni no Instagram. Você tem ideia que a gente consegue fazer um criativo só pra Márcia? Você consegue juntar todos aqueles elementozinhos em uma só pessoa? Qual que são as dores dela? A gente já tem aqui várias dores dela. Quais que são as coisas que atrapalham ela a conseguir emagrecer? Dor no joelho? Não conseguir fazer dieta? Por isso que ela escolheu o Monjaro? Imagina já começar o criativo falando de dor no joelho. Tentei fazer pilates, não consegui porque tem dor no joelho. Imagina a cara da Márcia quando vê aquilo. Eu falei, meu Deus, esse criativo é pra mim. Então você consegue puxar um hook a partir dessa persona em específico, uma copy inteira só focada em uma persona. Então com isso, estudando o seu público na mineração, a gente pega e cria no mínimo umas 5 personas diferentes, que eu gosto de fazer quando eu vou fazer criativo pra minha oferta. Então aqui outra persona. Marcos, 35 anos, solteiro, classe média, empresário, tem barriguinha de chopp, perdeu o Prime depois dos 30 e não tem tempo fazer academia. Sofia, 25 anos, solteira, classe baixa, CLT, obesa desde a adolescência.
adolescência, sofreu muito bullying. Imagina tocar no bullying no seu hook, já falar de bullying. Elementos de curiosidade. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, separando nessas personas. A gente vai gerar um monte, uns 5 elementos aqui, para ir separando para nossa cópia. Dores e benefícios. Quais são as dores no dia a dia nessa persona? Então, não são dores de, por exemplo, não conseguir postar uma foto de biquíni no Instagram. Mas talvez, dia a dia, pode ser uma dor que ela não consegue subir a escadinha de 10 andares do trampo dela, mano. Ela não consegue se sentir à vontade sentando em algum lugar porque tem 1000 dobrinhas aqui nela. Então, tem dores no dia a dia, tem dores que são mais profundas. Tudo você consegue ir separando, que você vai usar como elemento no seu criativo. Vai usar como elemento. Quais são os benefícios do seu produto para essa persona? Você vai separar 3 benefícios. E aqui, rapaziadinha, a gente vai brincar com tudo isso que a gente separou. A gente vai fazer a variação de cópia. Você simplesmente faz várias variações de criativos com tudo que você juntou. Então vamos lá. Você pegou, separou as personas, separou o elemento de curiosidade, separou o elemento de dor, separou um mecanismo único. Aqui é bem difícil você testar diversos mecanismos únicos para uma oferta. Você pode testar, pode dar bom, mas às vezes até usar um mecanismo único só já tá bom, tá? Mas vale a pena você testar mais de um. Então você vai separar aqui, ó, e vai juntando, criando um mega criativo. Aqui você vai fazendo infinitas variações e variações do seu criativo. Mas quando falamos de variações, existe um mundo ainda maior, rapaziada. Que é aqui que eu queria chegar com vocês. Que é um dos jeitos mais fortes também é testar o hook e principalmente o hook. Claro, além do CTA, do body, até mesmo a edição, headline, formato. É literalmente a etapa de Creativos Transformers. Isso aqui é muito foda. Creativos Transformers. Então pensa, tu vai pegar o formato 1, que é o formato de GC. Você vai pegar o hook 2, que esse hook 2 foi focado na persona 1. Você fez a persona 1, você fez uns 5 hooks pra persona 1. Você vai pegar o hook 2, você vai colocar uma headline 3, um body 3, CTA 1. E você vai fazendo vários e vários criativos diferentes. Vários diferentes. Criativos Transformers. E é claro que você não vai fazer isso do nada. Você não vai fazer essas montagens sem ter métricas. Então você pega seus criativinhos que você fez, que você separou, pelo menos uns 5 criativos totalmente diferentes de si, e você joga para teste. Se a oferta já tá validada, irmão, você não é bobo. Você sabe que o criativo satura. Então essas variações devem ser feitas, principalmente na escala. Mas para você fazer o teste, tu pega as métricas. Tem que ter algumas principais métricas ali no seu gerenciador, principalmente da retenção nos 3 primeiros segundos, da retenção até o final do vídeo, taxa de cliques no link, CTR. Com isso, você consegue fazer, quantos por cento ficou nos 3 primeiros segundos? Você consegue validar se o hook é bom. Então, tendo essas métricas, você consegue separar, qual é a métrica desse criativo de taxa de hook, de retenção nos 3 primeiros segundos. Tá boa? Tá ruim? Você validou um hook. Qual é a métrica de pessoas que assistiram até 75% do criativo? Tá boa? Tá ruim? Validou um body. Qual é a métrica de cliques no link? Tá boa? Tá ruim? Validou um CTA. Então, com isso, você consegue pegar as pecinhas diferentes e pegar o melhor hook, o melhor body, o melhor CTA, o melhor formato que deu certo. Ou vamos supor que teve um vídeo que você já pegou e já fez isso daqui, pegou o melhor CTA, pegou o melhor body, pegou o melhor hook, o melhor formato, e ele deu boa. Você escalou pra caramba. Você quer escalar mais. Você quer mais, meu filho. Então você vai usar outro formato. Você escalou usando o GC, vamos pegar essa mesma copy e transformar essa copy num podcast. Transformar essa copy numa autoridade, entende? Você consegue fazer diversas variações com isso. E quando a gente fala de copy, pra você realmente, de fato, montar a sua copy, fica um negocinho mais sério. Não tem como eu te explicar aqui e te profissionalizar em copy do nada, de um vídeo pra outro, porque, cara, copywriting chega a ser um emprego, de fato, em empresas multimilionárias que os caras ganham dinheiro pra caramba só pra escrever texto. Então não vai achando que vocês são amiguinhos ChatGPT vão virar profissionais de uma hora pra outra. Mas é claro que não tem como negar que as IAs estão foda pra caralho hoje em dia e ajuda muito. Mas você não tem que depender delas. Você tem que aprender de fato. Buscar o conhecimento, pesquisar, assistir vídeos sobre copy, principalmente de marketing de venda direta. Tem aqui alguns pensadores antigos que eu curto pra caramba de estudar sobre eles. Tem alguns livros, principalmente o John, parceiro John, um dos pioneiros do marketing de resposta direta, o rei das headlines. Dá uma pesquisada sobre ele, o rei das headlines. Aqui tem alguns atuais, que dá pra você ver alguns videozinhos dele. Tem muito livro sobre, tem vídeos no YouTube de outras pessoas falando sobre eles, falando sobre copy. E é muito importante você aprofundar nessa área de copy. Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês como de fato funciona a estrutura de um criativo, como montar um criativo decente. Então, rapaziadinha, você deve usar IA, mas não pode depender dela. A criatividade reina aqui nas copy, meu parceiro. Eu usava muito há um tempo atrás, que eu fazia mais criativo, que era esse
carinha aqui no ChatGPT. Hoje em dia, eu não sei se o Claude tá melhor para você fazer uma copy, para te ajudar na mineração, para te ajudar a extrair as personas. Você pode fazer o teste, mas eu usava esse daqui. Você tem que criar um promptzinho, não é só começando uma conversa com o chat, falando, ó, chat, me dá 3 personas do ramo de emagrecimento. E aí, meu parceiro, entrega coisa pra ele, mano. Seja o mais detalhista possível. Mostra sua oferta, mostra seu funil, fala do seu mecanismo único. E, principalmente, onde eu queria chegar, modelagem. A gente falou sobre criar um criativo, mas e modelar? Modelar é um poder supremo dos jovens badawás, mano. Você pegar criativo de concorrente e modelar é uma boa opção pra teste. Tanto criativo de concorrente quanto criativo orgânico. Criativo orgânico não, vídeo orgânico do TikTok, Reels, enfim. Tem esse promptzinho aqui, ó, tira print, que é basicamente você pegar o vídeo, transcrever o vídeo, pegar a copy falada do vídeo, chegar no chat e falar, ó, o vídeo é assim, 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 elemento visual é isso, é só uma mulher falando, senão você já manda o vídeo direto pro chat, mano. Não sei se hoje em dia tá tão brabo assim, eu vou fazer um criativo pra vocês, talvez na próxima aula eu faça um na prática mesmo pra vocês, a gente monta tudo isso, mas é basicamente você mandar aquilo pro chat, mandar como funciona a sua oferta, o seu mecanismo único, o que você tá ofertando, a persona que você quer impactar, a persona que você quer chegar, que você quer chamar atenção, que você quer entregar aquilo, e falar pra ele te dar, e falar pra ele te entregar uma copyzinha pra você ver se aquilo te atrai, ver se aquilo te atende. Você não pode simplesmente falar pro chat, criar uma copy pra você, dar Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. Essa é a minha copy. Não, você tem que ter o seu olho ali. Tem que fazer por você. O chat, a IA, ela te ajuda, mas não pode fazer tudo por você. Esse vídeo aqui foi um conteúdinho bem ok pra criativo. Eu ainda consigo me aprofundar mais numa próxima aula. Se vocês curtirem esse vídeo aqui, eu posso estar fazendo um criativo na prática pra vocês, mostrando desde a parte da mineração do meu público, das personas que eu vou escolher, dos elementos que eu vou pegar, dos hooks que eu for fazendo. Então, basicamente, fazendo um criativo do zero para vocês na prática, porque atualmente eu não faço mais os meus criativos. Eu só dou uma visoiada e falo como fazer, mas quem põe a mão na massa mesmo é a Pulp Studios. Hoje a Pulp Studios é uma agência que eu tenho com alguns sócios e faz todo tipo de serviço. Eu acho que eu falei no vídeo passado, faz landing page, faz criativo, sitezão brabo, porra, vídeo de motion. É uma puta agência de serviços. Então, se você até gostar aí, querer pegar uns videozinhos aí com a Pulp Studios nessa qualidade top aqui, já chama Pulp Studios. Eu vou deixar o WhatsApp deles aqui na descrição. Enfim, dá um like nesse vídeo aí pra eu saber se vocês curtiram desse tipo de conteúdo, uma aula mais longa. E olha que ainda nem foi tudo, tá? Eu não me aprofundei bem nesse coisa de criativo e aqui na gravação já foi uns 40 minutos. Então, dá um like aí, comenta pra eu ver se vocês querem que eu lance a parte 2, que eu bote tudo isso na prática e me aprofunde cada vez mais. Porque o intuito desse canal não é vender nada. Eu não quero vender nenhum tipo de conteúdo. Eu só quero entregar o máximo de valor pra vocês